Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes e o assunto de hoje é relação entre retas. Hoje nós vamos aprender a identificar, pessoal, através do gráfico e de equações, quando nós temos pares de retas paralelas, ou paralelas distintas, ou paralelas coincidentes, retas concorrentes e retas perpendiculares. No final do vídeo eu vou fazer uns 3 exemplos com vocês de como que a gente pode olhar para as equações, beleza, da reta e identificar se aqueles pares de retas são paralelas distintas, paralelas coincidentes, concorrentes ou perpendiculares. Beleza? Fica comigo até o final que você com certeza vai aprender esse conteúdo. Vamos então, gente, à nossa aula de hoje. Condição de paralelismo de reta. Então, olha só, duas retas são paralelas entre si quando tiverem coeficientes angulares iguais. Então, gente, já vão marcando isso aqui, ó. Quando a gente vai trabalhar em relação entre reta, nós vamos sempre precisar descobrir os coeficientes angulares e os lineares, beleza? Se ele falou que os coeficientes angulares são iguais, então você já sabe que as retas são paralelas, beleza? Mas aí, o que vai definir se elas são paralelas distintas ou paralelas coincidentes vai ser o coeficiente linear. Legal? Então preste atenção, retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Se o coeficiente linear, for diferente, aí nós vamos ter retas paralelas distintas. Faz as suas notações aí para não esquecer, tá bom? Coeficiente angular igual e linear diferente, retas paralelas distintas. Lembrando sempre, pessoal, que nós estamos utilizando aqui o nosso MN. Quem não assistiu nossas aulas anteriores, por favor, você tem que saber identificar que m é o nosso coeficiente angular e n é o nosso coeficiente linear. Aqui eu tenho uma equação da reta reduzida sendo representada. Então, para que a gente possa fazer essa análise olhando para a equação da reta, nós vamos ter que transformar em equação geral, caso o problema nos dê dessa forma, a gente vai ter que transformar para reduzida. E aí o valor que está com x vai ser o nosso m e o valor que está sozinho o nosso n. O m é o coeficiente angular, beleza? Já o n é o coeficiente linear. Então aqui, quando eu tenho coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares diferentes, eu tenho retas paralelas distintas. O que significa? Que essas retas não possuem nenhum ponto em comum. Legal? Já agora, quando eu tenho coeficientes angulares iguais, repara que o alfa é igual a beta, e o linear também, coeficiente angular e linear, todos os dois são iguais, aí eu tenho retas paralelas iguais ou coincidentes. O que isso significa? Que essas duas retas têm todos os pontos em comum. Então, olhei para o coeficiente angular igual. Já sei que as minhas retas são paralelas. Necessito olhar para quem, turma? Necessito olhar para o meu coeficiente linear. Se o linear também for igual, eu tenho retas paralelas iguais ou mais conhecidas como retas coincidentes. Se o linear for diferente, aí eu tenho retas paralelas distintas, beleza? Professor, então se os coeficientes angulares forem diferentes, aí nós vamos cair no outro caso. Quando a gente olhar e nós identificarmos o coeficiente angular diferente, então nossas retas vão ser retas concorrentes. O que significa isso? Retas concorrentes, pessoal, possuem um ponto em comum. Legal? Na nossa próxima aula, nós vamos aprender a encontrar esse ponto em comum, chamado ponto de intersecção. Beleza? Então, retas concorrentes possuem apenas um ponto em comum. E como é que eu faço isso? Eu olho para o meu coeficiente angular da primeira reta, olho para o coeficiente angular da segunda. Olhei, elas são diferentes, então eu tenho retas concorrentes. Beleza? Agora vamos para o nosso último caso. Nosso último caso é um caso especial das retas concorrentes. As retas concorrentes são aquelas que têm coeficientes angulares diferentes. Só que quando você tem duas retas, se você multiplicar os seus dois coeficientes angulares e for igual a -1, então essas retas, elas além de ser concorrentes, são retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares, pessoal? Elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, para que duas retas sejam perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes tem que dar -1.
ou um tem que ser igual ao outro, o inverso do outro com o sinal trocado. Vou dar um exemplo para vocês. Se o nosso coeficiente alfa aqui for 3/8, nosso coeficiente alfa aqui é 3/8. Vamos botar assim, ó, coeficiente angular de R, tá bom? Então, para que a nossa reta S seja perpendicular à reta S, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que inverter esse número aqui, não é 3/8? Vai virar 8/3 e trocar o sinal. Aqui ele está positivo, aqui nós vamos colocar ele negativo. Porque se eu multiplicar essas duas frações, ela vai dar igual a -1. Beleza? Vamos recapitular então, galera? Vamos aqui para a nossa colinha. Olha a nossa colinha aqui que eu coloquei para vocês. Olha que coisa linda. Tira aquele print maravilhoso aí, ó, para que você grave isso aí e aprenda de uma vez por todas as relações entre retas. Então vamos lá. Nós temos o nosso primeiro caso, é quando o nosso coeficiente angular são iguais. Os coeficientes angulares são iguais, então eu tenho retas paralelas. Legal? As retas paralelas, nós vamos ter dois casos. Nós vamos ter as retas paralelas coincidentes ou iguais, ou as paralelas distintas. Paralelas iguais quando o nosso n, nosso coeficiente linear, também for igual. E paralela distinta quando o nosso coeficiente linear for diferente. Mas se ela for paralela, nosso coeficiente angular vai sempre ser o mesmo. Então, sempre que você quiser uma reta paralela a uma outra reta, você vai pegar o mesmo coeficiente angular e vai utilizar na segunda reta. Ok? E agora, quando nós tivermos coeficientes angulares distintos, diferentes, nós vamos ter as retas o quê? Concorrentes. Legal? E aqui eu vou colocar o nosso caso especial aqui do lado, que são as retas perpendiculares, quando o coeficiente de um vezes o coeficiente do outro dá -1. Legal, gente? Vamos lá calcular agora? Vamos ver como vai ficar isso. Olha só na questão. Determine a posição relativa entre as retas R e a reta S. Olha só, gente, essa é minha reta S, R, perdão, e aqui é a minha reta S. Vamos lá. Para a gente poder fazer a relação, nós temos que fazer o quê, gente? Encontrar o coeficiente angular e linear nas duas, tá bom? Vamos botar aqui na verdinha, olha só. Aqui a minha reta já está pronta, ó, já está na sua forma reduzida, y igual a 4x menos 9. Então, eu já acho de cara o meu coeficiente m, meu coeficiente angular. O coeficiente angular é quem está com x. Ó. Quem está com x aqui é o 4. Então, meu n vale 4. O meu coeficiente linear vai ser o valor que está sozinho aqui, que é o -9. Pronto. Já descobri o angular, já descobri o linear. Agora eu vou ter que ir para outra equação. A outra equação está na sua forma geral. Para isso, eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que encontrar a forma reduzida. Como é que a gente encontra a forma reduzida? Nós temos que deixar o nosso coeficiente y. Coeficiente y não, tem que deixar o y isolado no primeiro membro. Então, eu tenho -8x mais 2y menos 5. Vou deixar o 2y no primeiro membro e vou jogar os outros valores para o outro lado, ok? Então, -8x vai passar para o outro lado, mais 8x. O -5 vai passar para o outro lado, mais 5. Entenderam o que eu fiz? Mas o y já está sozinho? Não, ainda tem aqui o 2 multiplicando, não tem? Vou jogar ele para o outro lado. Vai ficar, então, o y igual a 8x sobre 2 mais 5 sobre 2. Repara que esse 2 que estava multiplicando, ele vai dividir todo mundo do outro lado. Tranquilo? Vai ficar y igual 8 dividido por 2 vai dar 4x. 5 dá para dividir por 2? Vai dar um número com vírgula. Então, podemos deixar em forma de fração. Então, agora que eu já tenho o meu y isolado, o valor que ficou com x é o meu coeficiente angular. Então, meu coeficiente angular aqui vale 4. Já o meu n, meu coeficiente linear, vale 5/2. Vamos analisar agora, pessoal. Quando eu já tenho posse do meu coeficiente angular e do linear, eu já estou apto a fazer a minha relação, a verificar qual é a relação. Legal? Olha o coeficiente angular da minha primeira reta e olha da segunda. São iguais. Então, já sei que as minhas retas são paralelas. Falta verificar se elas são distintas ou coincidentes.
olhando para o meu coeficiente linear. Se o linear for igual, paralelas coincidentes. Se for diferente, distinto. Repara, um é 5 sobre 2, no outro é menos 9. Então, minhas retas são paralelas distintas. Viram como é que é fácil, pessoal? Se no primeiro valor aqui já encontrasse m diferente, então elas seriam concorrentes. Como eu encontrei os dois coeficientes angulares iguais, eu tenho que analisar também o linear. Legal? Vamos para mais um exemplo? Olha só aqui nossa questão número 2. Qual a posição relativa entre as retas R, 2x menos 3y mais 7 igual a 0, e y, 3/8 de x mais 12. Essa aqui, a nossa reta S, já está na forma reduzida. Então, nós agradecemos, né, a quem fez esse exercício, porque a gente acha o nosso coeficiente angular de cara. Quem vai ser o nosso coeficiente angular? É quem está com x, né? Ó, quem está com x aqui, pessoal? Preste atenção que é uma fração. Então, aqui nós temos o 3/8. Legal? Quem vai ser o nosso coeficiente linear? O linear é quem está aqui sozinho. Quem está aqui sozinho é o 12. Pronto. Já achei angular, já achei linear. Vamos então agora para a nossa equação R. Olha só, a nossa reta R. A reta R está na sua forma geral. Então, nós temos que transformar para reduzida para podermos encontrar. Então, olha só. Repara aqui que eu quero encontrar como é que é a fórmula reduzida mesmo. Nós temos que encontrar y igual a mx mais n. Temos que deixar o nosso y isolado em um membro. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu já reparei que meu y está negativo. Entende? Então, em vez de jogar o 2x e o 7 para o outro lado, eu vou jogar o y. Vai ficar assim, ó, 2x mais 7 igual a 3y. Professor, por que o senhor jogou o y para o outro lado? Porque o y está negativo, não é? Quando ele vai para o outro lado, ele vira positivo. Então, a gente vai ganhar tempo fazendo isso. O y já está isolado, turma? Não, né? Está com 3 ali multiplicando ele. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 3 que está multiplicando e jogar para o outro lado dividindo. Vai ficar y é igual a 2x sobre 3 mais 7 sobre 3. Repara que o 3 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. O y ficou isolado, turma? Ficou, né? Então, ó, y está isolado. Quem está com x, coeficiente angular. Quem está sozinho, linear. Então, nós temos aqui o nosso coeficiente angular, 2 terços. E o nosso linear vai ser quem, gente? 7 terços. Beleza? Vamos analisar? Coeficiente angular são o quê, pessoal? São iguais ou diferentes? São diferentes. Então, minhas retas são retas concorrentes. Legal? Vamos verificar se eles são perpendiculares. Para ser perpendicular, eu tenho que multiplicar o 3/8 vezes 2 terços, tem que dar menos 1. Beleza? Como os dois valores são positivos, nunca vai dar menos 1. Mas vamos multiplicar assim só por dividir de consciência. 3 vai cortar com 3, né? Vai ficar 2 sobre 8. Simplificando 2 sobre 8, deu 1 quarto. 1 quarto é diferente de menos 1. Então, essas retas elas não são perpendiculares. Elas são retas concorrentes. Legal, gente? Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E também não esquece de deixar aquele like também, se inscrever no canal para dar aquela força. Até a próxima aula, galera!